Olá, tudo bem? Eu quero dividir mais uma porção da palavra de Deus e hoje eu quero dar continuidade ao Evangelho segundo escreveu Mateus. E quero abordar hoje o capítulo 13 de Mateus, o capítulo das parábolas, onde Jesus irá nos falar acerca do semeador, sobre o joio, sobre o grão de mostarda, sobre o fermento, sobre o tesouro escondido, a pérola e a rede. O capítulo 13 é um capítulo envolvente e tomada de mensagens a qual Jesus quer alcançar os nossos corações. E nós vamos começar pelo capítulo 13, o versículo 1, onde Jesus vai estar dizendo, e Mateus vai relatar, dizendo que naquele mesmo dia Jesus saiu da casa e se assentou à beira do mar. E muitas pessoas se reuniram à volta dele, de modo que ele entrou num barco e se assentou. E a multidão estava em pé, aguardando vê-lo falar. E Jesus começa a falar, ele diz, olha, um semeador saiu a semear. E ele saiu lançando as sementes. E ele vai dizer que uma dessas sementes caiu no caminho. Outras sementes vão cair num solo rochoso. Outra semente entre os espinhos. E outra na terra boa. Ou seja, o que Jesus quer dizer para nós? Jesus quer dizer para nós que existe o semeador, aquele que proclama a palavra. Nessa condição é o próprio Cristo naquele momento. Ele está a lançar a semente nos corações. E a semente é o que? A semente é o próprio Evangelho, a palavra de Deus revelada aos homens para que eles vivam a salvação. E o que é cada solo? Cada solo ali Jesus está falando que é cada tipo de coração. Ou seja, cada homem, cada mulher que iria receber a mensagem do Evangelho, a boa semente. E quando Jesus fala que o semeador saiu a semear, e ele lançou as sementes, e algumas dessas sementes caíram pelo caminho, ele está justamente falando de uma terra compacta, uma terra que não é capaz de recepcionar, de receber aquela semente, mas aquela semente fica na superfície do solo. E o que acontece? Vêm as aves do céu e comem aquela semente. Essas aves estão representando o próprio maligno, ou seja, as pessoas que têm um coração rígido, as pessoas que têm um coração resistente à palavra de Deus, não permitem que a semente do Evangelho entre no seu coração. Essa semente fica na parte externa da vida delas e o maligno vem e arrebata essa semente. Ou seja, há uma ação conjunta do homem e do maligno. O homem em rejeitar a mensagem de Deus, o homem em rejeitar a mensagem bíblica e o maligno em raptá-la, em roubá-la, em não permitir que essa palavra adentre o coração deste homem ou dessa mulher. As outras sementes vão cair em mais algum caminho, vão cair em mais um local, e a Bíblia diz que caíram em meio a um solo rochoso, e tinha terra, porém essa terra que havia naquele solo rochoso, ela é pouca. Ou seja, é aquela pessoa que ouve a palavra, se alegra com a palavra, mas mal passa algum tempo, pouco tempo se passa e ela é tomada pelas angústias da vida. Ela se escandaliza com algumas perseguições, com algumas coisas e logo ela morre, essa semente. Ela até teve raiz, ela até cresceu, mas a terra era tão pouca que a sua raiz ficou exposta ao sol e o sol matou essas raízes, conforme fala o texto sagrado. Ou seja, está dizendo que a boa semente do Evangelho entrou nessa terra, porém essa pessoa era rasa, ela não se aprofundou no Evangelho, ela não deu chance para o Evangelho transformar a sua vida. Ela recepcionou o Evangelho simplesmente no momento que lhe era favorável, mas naquilo que lhe pareceu contrário, naquilo que lhe permitiu alguma angústia, algum sofrimento, ela rejeita a palavra de Deus. E mais algumas sementes caem em outro local, cai numa terra, e diz que ela até começa a crescer, mas com ela começa a crescer uma erva daninha, que aqui na Bíblia é chamado de espinhos, e esses espinhos vão fazer o quê? Vão sufocar o crescimento dessa semente, ou seja, essa erva daninha, ela cresce até mais do que os espinhos, ela se desenvolve mais rápido, ou seja, porque as paixões desse mundo, a vaidade, as vontades da carne vão se sobressaindo, a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne e a soberba da vida se sobressai a vontade da palavra de Deus, a vontade de Deus para a vida desse homem, ou seja, essa vida acaba sendo sufocada pelos cuidados dessa vida, pelos cuidados deste mundo, ou seja, essa pessoa é fascinada pelas riquezas, é fascinada pela prostituição, é fascinada por tudo aquilo que lhe afasta de Deus, e no final ela é consumida, ela é morta pelos espinhos.
Mas a Bíblia ainda vai nos abordar e Jesus vai estar falando e Mateus vai estar escrevendo para nós e vai estar dizendo que uma semente caiu numa terra boa. E essa terra é a pessoa que recepcionou a palavra de Deus, ou seja, é uma pessoa que não tem o coração duro, é uma pessoa que não tem pouca terra, não é uma pessoa que está em meio à rocha, que logo se entrega, logo se entristece com alguma coisa, não é a pessoa que se deixa fascinar pelas coisas do mundo, pelas coisas do maligno, não, mas é a pessoa que ouve, e dentro daquilo que Deus lhe capacitou, ele dá fruto, um a 30, outro a 60 e outro a 100, ou seja, é a pessoa que ouve a palavra, compreende e põe em prática. Que Deus ele nos abençoe, nos guarde e nos livre. Nós vamos dar continuidade nos próximos áudios acerca do trigo e das demais parábolas. Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém.